E aí, pessoal, aqui é Gaia e hoje vamos falar de Neymar. Ele sofreu uma lesão no tornozelo e isso desencadeou uma discussão muito curiosa que está tendo lá fora. Muitas pessoas estão dizendo que ele mereceu essa lesão no tornozelo por ser uma pessoa arrogante, e quem está falando isso não são necessariamente brasileiros, mas os estrangeiros, que ele tem um jeito muito desrespeitoso de jogar. Eu acho que tem alguns pontos muito interessantes para nós discutirmos de maneira bastante sensata. Para você que é fã de futebol, para você que não é fã de futebol, tem algumas ideias que eu gostaria de divulgar, melhor, deliberar aqui nesse vídeo. Quero falar um pouco sobre idolatria, quero falar um pouco sobre respeito e quero falar um pouco sobre todas as questões que vão até mesmo para além do futebol. Primeiro, eu vou começar falando dos aspectos negativos, atacando um pouco o Neymar. Aproveitando que ele já está no chão, vamos atacar então um pouquinho a situação. Vamos entender por que as pessoas dizem que ele merece, inclusive pessoas do estrangeiro. Neste vídeo, nós temos vários dos momentos dele na última Copa, quando, por exemplo, foi puxada a camisa dele e ele horrivelmente se jogou para trás, como se tivesse sido carregado por um gorila. Nós tivemos inúmeras vezes em que ele simplesmente fingiu que levou um tapa no rosto, ele era empurrado pelo ombro por algum lugar e fingiu que levou um tapa no rosto para tentar cavar uma falta. Esse é um dos exemplos, que ele foi puxado pelo ombro, caiu no chão segurando o rosto, dizendo que tinha recebido um golpe no rosto. Aqui nós temos um momento logo em seguida mostrando essa situação. E nós temos provavelmente o momento mais famoso, que foi exatamente esse, que ele foi derrubado e saiu rolando 32 metros depois da queda. Isso, aliado à postura dele bastante despretensiosa, bastante prepotente, arrogante nas redes sociais e na maneira como ele se porta no geral, criou uma imagem muito negativa do Brasil e principalmente do Neymar como um jogador de holofote, um jogador de firula, um jogador que só existe para fazer besteira e que na verdade é um peso morto para o próprio time. Inclusive brasileiros, comentaram no Twitter e em outras redes sociais que a saída do Neymar nesses próximos jogos, porque a lesão no tornozelo dele foi relativamente séria, então ele vai ficar fora dos próximos jogos da seleção, de que isso é positivo, porque agora, sem ele empurrando o time para trás, agora o jogo poderá ser mais ágil, mais rápido. Então nós temos essa argumentação de que Neymar, isso aí tanto por brasileiros quanto não brasileiros, quanto pessoas fora do Brasil, quanto estrangeiros, apresentam essa ideia de que Neymar é um jogador arrogante e que ele incomoda e irrita os outros jogadores e até mesmo o próprio time com essas posturas que são até anti-esportivas. Vamos tentar primeiro observar esse ponto de ele mereceu antes de nós irmos para as outras questões, que é ninguém merece isso e as idolatrias generalizadas por conta de Neymar. Primeiro, esse tipo de jogo, esse antijogo, é algo muito difícil de se administrar dentro de uma partida, porque de fato é muito difícil você cravar uma linha e dizer que aí é mentira e que aí é verdade. Se nós começarmos a dar abertura para os juízes terem mais liberdade de decidir que algo foi ou não foi falta, ou que alguém está ou não está fingindo, isso vai ser muito complicado, porque pode gerar situações muito incômodas para o futuro, onde os juízes vão ser verdadeiros tiranos e o jogo vai estar ainda mais nos ombros do juiz. Existem algumas questões e colocações sobre o fato de que se ele recebeu um tapa no rosto e tal, ele fingiu que recebeu e tentar levar isso a sério, que aí através da câmera dá para perceber que ele está mentindo, isso aí poderia relevar um cartão, mas estamos indo para além da questão. Qual é a questão que está em pauta, qual é a questão que está em jogo, para além do ponto de futebol, é a noção de que Neymar, por sua postura, por sua arrogância, ele merece sofrer ataques físicos, ele fez por merecer. Primeiramente, isso é um absurdo. Nós estamos lidando com um esporte que não é um esporte de combate. Tem contato físico no futebol, mas o futebol não é um esporte de luta. Logo, não deve ser permissível nem que pensemos que alguém mereça uma retaliação física, a menos que ele inicie o ataque, a agressividade, ou ele faça alguma ação deliberadamente antiesportiva, como tentar travar fisicamente um adversário e tal. Fora isso, não há nenhuma razão para
questão de retaliação física. Você pode retaliar, até existem, por exemplo, ações de cunho preconceituoso feitas no campo. A retaliação não deve ser física, ela deve ser judicial. Mas você simplesmente bater na pessoa, você não só está abrindo espaço para que ela também te bata, o que é sempre ruim, porque ela vai estar se autodefendendo, e você não quer dar esse pano para manga para esses caras, como também você vai estar atrapalhando o percurso do jogo e você vai estar criando outros problemas. O ponto que levantam de Neymar é que ele fere como é que se diz? Os sentimentos dos outros adversários ao driblá-los de maneira assim tão vexaminosa, tão humilhante, que ele faz isso de propósito para humilhar os adversários. Que o drible neymaresco e o drible brasileiro é uma forma de diminuir, de dirimir as emoções dos jogadores em campo do time adversário. Isso eu não preciso deixar mais explícito, que é uma grande baboseira. Se os jogadores eles são verdadeiras vacas incapazes de aceitar esse tipo de ação, incapazes de segurar suas emoções quando alguém faz um drible nele, essas pessoas deveriam estar em gaiolas, não em campo. É completamente absurdo. Eu, inclusive, apontei isso em comentários no meu Twitter, porque é inacreditável que pessoas comentem tamanha baboseira. Vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tell him to respect other players. Vou traduzir para vocês. Diga para ele respeitar outros jogadores. A maneira que ele dribla, como ele dribla e faz o passe. A maneira como ele. The way he dribble past some players is not nice. A maneira como ele passa o drible em alguns jogadores não é legal. E aí eu comentei. Esse é um dos comentários mais estúpidos que eu já li. Congratulações, cara. Porque é inacreditável que alguém levante a argumentação de que ele dribla de maneira a não respeitar os outros jogadores. A menos que ele drible e fique assim na cara do outro, começa a esfagar, faz que é o que ele não faz. Não há razão para esse tipo de colocação. Isso aí é gente muito enrustida, com muita má coração pra comentar esse tipo de coisa. É um peso na consciência muito grande pra falar um tipo de besteira dessas. E esse cara não é o primeiro a argumentar isso. Esse tipo de argumento é levantado e é um absurdo que isso esteja na cabeça das pessoas. Isso tudo nos remete a uma situação muito complicada, que eu inclusive postei. Eu fiz postagens sobre isso no meu Twitter. Eu comentei que é meio bizarro como toda situação se desencadeia. Como eu disse, eu posso falar mal do Neymar, mas ninguém merece esse tipo de agressão. Então, é imperdoável que esse nível de agressão seja efetuado sobre o jogador, que ele receba uma danificação que o impeça de permitir jogar, e que nós temos uma situação muito complicada em relação ao Neymar. Nós o idolatramos num nível absurdo quando ele não é o jogador no nível de idolatria que ele recebe. E mesmo se ele fosse melhor que o Pelé, mesmo se ele fosse melhor que o Ronaldinho, mesmo se ele fosse o melhor jogador que já existiu de futebol, ele não merece esse nível de idolatria. Esse nível de adoração que ele recebe. Essa adoração cega. Inclusive por ele não ser os melhores modelos de conduta. Ele não é uma pessoa ideal, uma pessoa que merece esse nível de idolatria cega pelas pessoas. E isso é um problema brasileiro. É um problema que eu já falo em outros vídeos. Nós temos um problema sério com idolatria. Nós precisamos de salvadores. Nós estamos toda hora procurando salvadores. Desde Ayrton Senna, na época pré-histórica do Brasil, a jogadores de futebol como Pelé, a jogadores de futebol como Ronaldinho, a figuras públicas como diversos políticos, presidentes, ex-presidentes e semelhantes. Nós temos um complexo sério com salvadores, com messias, com pessoas que vão nos salvar, pessoas que dizem que vão fazer as coisas e nós acreditamos nelas. Isso é um problema muito sério brasileiro e que nos outorga
uma constante limitação, não só psicológica, mas também uma limitação da nosso próprio desenvolvimento enquanto nação. Parece que nós jogamos nossas responsabilidades para os outros. Se o Neymar se dá mal, a culpa do Brasil não ir para frente é o Neymar. Se a economia vai mal, a culpa é do presidente, apenas do presidente. Se eu não sei o que acontece e por aí vai. Nós temos um problema sério com isso, não só de idolatria, como criar ídolos em pessoas que não necessariamente são os melhores modelos de conduta. E eu falo isso percebendo a situação em que ele se encontra é muito deprimente, é muito ruim. Ele não merece isso. Ninguém merece esse nível de ataque até externo, dizer que, ah não, como ele é um grande babaca, ele merece ser castigado fisicamente no campo. Não, isso é um absurdo. É importante que percebamos isso. E ao mesmo tempo é importante que nós não esqueçamos que também isso aconteceu. Nós não podemos agora, o que é muito comum e eu já estou vendo muita gente fazer, é que nós temos que proteger o Neymar. Neymar não fez nada de ruim. Neymar sempre foi um santo. E não é assim. Nós não podemos ir para os extremos de pensamento. Porque aí é esquecer todo esse histórico de cavação de falta. É algo muito brasileiro, não é mesmo? Pisa, 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 chuta, 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 cospe, cospe, cospe. Mas quando acontece alguma coisa, não, tadinho, não sei o quê. Existe uma última colocação interessante, que é o Neymar, ele falou que ele oficializou, ele mandou um ofício, mandou uma documentação dizendo que ele recebeu também ferimentos emocionais e que ele quer ser ressarcido por isso. E ele levanta, outro jogador, o Eden Hazard, demandou proteção para estrelas, para jogadores estrelas, que eles são mais visados no campo. A priori, isso parece mais um momento de mimimi, de choro, vamos dizer que o Neymar tá chorando, não sei o quê. Mas pode ser interessante. Eu acho que isso aí é uma questão importante ser levantada. Talvez fazer um levantamento de quantas vezes jogadores estrelas ou jogadores de destaque eles recebem faltas, recebem ataques no campo. E talvez seja necessário que nós pensemos em algo assim. Talvez seja uma maior severidade de faltas, talvez multas aplicadas ao time, a jogadores que causam lesões em outros possam ser multados, não é simplesmente aceitado, isso é parte do jogo. Talvez seja necessário que nós percebamos e nós nos importemos e nós compreendamos que isso não deva acontecer. Que isso vai fazer com que os jogadores tenham mais cuidado ao chegar uns dos outros. Eu acho que deve haver mais severidade dessa maneira. Faltas que realmente causem ferimentos maiores sobre os outros devam ser mais severas também, devam significar multas fora do campo, devem significar outros tipos de cartões podem ser criados. Isso é uma coisa a ser levantada. Ao mesmo tempo, jogadores que cavam faltas demais, inventam coisas demais, firuleiam demais com relação aos tipos de lesões que eles recebam, também talvez deva haver mais leniência e mais, a palavra não é leniência, mais peso, mais crivo sobre esse tipo de mentira, de ilusão, de falsidade desencadeada pelo jogador e que ele receba sanções por isso, até mesmo multas, pode ser interessante. Então, isso tudo foi importante para que nós percebamos. Ao mesmo tempo, o Neymar recebeu um ferimento que não era necessário, que ele não devia receber, ele não deveria ser visado por isso. Lá fora tem muita gente atacando e criticando ele, que ele mereceu, que ele deve sofrer, que ele é um grande mentiroso, que ele é arrogante e tal. E reparem que ele não merece isso, mas isso não apaga o histórico dele. Então, nós temos que ter muita sensatez e pensamento claro nessa situação para que nós percebamos que o sofrimento dele atual não apaga as constituições negativas que ele fez no passado. Nós temos que ter clareza nesses pensamentos, por mais que seja difícil de falar hoje em dia no Brasil e hoje em dia com brasileiros, não é mesmo? Enfim, aqui foi Gagaia, eu tenho Discord, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho todas essas coisas, vocês podem me seguir por lá. E eu tenho também várias construções artísticas e literárias. Eu vou estar começando a publicar livros de forma constante, pelo menos um livro por mês. Então vocês podem estar observando por isso. De qualquer forma, até a próxima, pessoal. Falou!